Me parece que com 1 ano e pouco ele tinha umas ausências, ele caía, estava andando, engatinhando, ele caía e ficava parado, olhando para o nada. E a minha mãe... O mal não é tão grande como parece. É agudo, porque os nervos são doentes, delicados, e ao menor toque retorcem-se e gemem. Ter epilepsia, para mim, é normal. Tomar os meus remédios é tão comum quanto tomar banho todos os dias ou quanto acordar todas as manhãs. O cérebro é composto por um conjunto de cerca de 86 bilhões de neurônios, que na verdade só representam 50% das células presentes nele. Os neurônios têm diversas funções e são responsáveis pelo que pensamos e fazemos, o que sentimos, o que lembramos e o que queremos. São condutores de sinais elétricos, meio pelo qual as informações são passadas de um ponto a outro do sistema nervoso. A epilepsia é uma disfunção no ordenamento desses sinais elétricos que acabam saindo do controle. O conceito de epilepsia já sofreu diversas transformações no curso da história. Na época da Grécia Antiga, acreditava-se que o portador da doença, até então chamada de doença sagrada, era um ser abençoado ao ser possuído por deuses, algo que hoje em dia chamaríamos de convulsão. Caminhando em direção à Idade Média, há uma súbita mudança de crença. A doença era agora vista como doença do demônio. As pessoas portadoras da síndrome eram impedidas de participar dos cultos religiosos para não manchar os solos sagrados. O próprio nome Epilambnen retrata a visão negativa que as pessoas tinham da doença. Derivado do latim, significa possuir, prender, capturar. A discriminação sofrida na época perpetua até os dias de hoje em menor escala, porém, ainda é presente devido ao desconhecimento da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia é a doença neurológica mais comum do mundo, representando cerca de 0,8% da população mundial. No Brasil, cerca de 1 a cada 1.000 pessoas sofrem de epilepsia. Ela não é contagiosa e grande parte dos seus portadores levam uma vida normal, uma vez que a maioria dos casos é tratável. Dessa forma, lidar com a doença se resume a tomar regularmente e conscientemente a medicação. A epilepsia é caracterizada pela atividade anormal de uma população de neurônios. Essa atividade se assemelha a uma descarga elétrica, um curto-circuito, e pode muitas vezes levar a uma convulsão. Há 2 tipos fundamentais de convulsão: as crises parciais, quando somente uma parte do cérebro é afetada, e as generalizadas, quando a atividade neuronal anormal se manifesta no cérebro inteiro. Durante uma crise parcial, o paciente pode ter sensações estranhas, sentir cheiros diferentes, sabores na boca, agulhadas, tremores em algum membro, frio, calor, ou até ter mudanças no humor, percepções distorcidas e problemas com a linguagem. Esses sintomas sinalizam a perturbação do cérebro, que resulta no indivíduo sensações induzidas pelo mesmo. O mais recorrente tipo de crise parcial passa geralmente despercebido aos olhos cotidianos e até do próprio afetado, a crise de ausência. Também conhecida como pequeno mal epiléptico, afeta principalmente crianças. O indivíduo perde a percepção do entorno e aparenta olhar para o infinito. Sua duração média é de 30 segundos e pode ocorrer diversas vezes ao dia. No caso das crises generalizadas, há 4 principais tipos de ocorrência, que são classificados de acordo com os diferentes graus de envolvimento muscular. Existem as crises clônicas, tônicas, mioclônicas e tônico-clônicas. A crise generalizada mais perigosa é a tônico-clônica e é também conhecida como grande mal epiléptico. Por ser uma combinação de 2 tipos de crise, o paciente perde a consciência e se sente muito debilitado após cessar, sendo a crise mais preocupante. Se uma convulsão generalizada passar de 10 minutos ou ocorrer novamente em um intervalo curto de tempo, há perigo de danificar a estrutura cerebral. Durante uma convulsão, é aconselhado que vire o paciente de lado, pois é uma posição de segurança. Ao mesmo tempo que contém um braço e uma perna, evita que a língua vá para trás em caso de relaxamento.
Deve-se deixar que o paciente tenha convulsão, não contendo seus membros nem introduzindo nenhum objeto em sua boca. Registre o tempo de duração da crise e atente para que não haja ferimentos, especialmente na cabeça. Espere que a convulsão cesse e procure imediatamente um atendimento médico. Uma vez que uma convulsão é um acontecimento que merece cuidado, uma opinião médica a respeito da possível causa é essencial. Afinal, 1 a cada 20 pessoas estão sujeitas a sofrer uma convulsão ao longo de sua vida, por motivos variados, tanto externos quanto internos. É importante atentar ao fato de que um único episódio não é indicativo de epilepsia. O diagnóstico é complexo, afinal, é uma síndrome muito imprevisível, cujas causas ainda não são exatamente identificadas. Muitas vezes, fatores externos podem desencadear a doença. Sequelas de derrame, de tumores, ou então uma pessoa que teve um trauma, né, bateu a cabeça, machucou, isso pode posteriormente causar epilepsia na pessoa. Apesar de ser uma síndrome que requer algumas providências, lidar com a mesma é muito possível, e tê-la não é sinônimo de ser mentalmente limitado. Período, Machado fora filho de um homem branco com uma mulher negra. Machado era mulato, Machado era gago, Machado era epilético. Provavelmente iniciada na infância, poucos sabiam da sua condição. A epilepsia de Machado de Assis fora escondida de jornalistas, amigos e até de Carolina, sua amada esposa, que descobriu somente após o casamento. Sabia-se que o escritor brasileiro, de origem humilde, convivia dia a dia com o estigma que ele mesmo carregava. Sempre fora muito recluso com sua intimidade e, através de suas cartas, nota-se a discrição que mantinha toda vez que fazia menção aos sintomas da epilepsia. Sua condição foi profundamente relatada através de detalhadas descrições sintomáticas em seus livros, que muitas vezes eram experimentadas por suas personagens. Nascido em São Petersburgo, teve leitores como o revolucionário psiquiatra Sigmund Freud e o já líder da União Soviética, Joseph Stalin. Outro caso surpreendente, porém incerto, é o do famoso pintor holandês Vincent van Gogh. Ele é a prova de que a epilepsia pode ser causada por fatores externos, uma vez que usufruía do uso exagerado do absinto. Tal substância provavelmente desencadeou os diversos ataques epiléticos que sofrera principalmente no final de sua vida. A epilepsia não impediu o desenvolvimento e produção artísticos dessas figuras. Aposto que você nem sabia que eles a portavam. Tiveram trajetórias brilhantes, mesmo estando em épocas cujos tratamentos estavam longe de serem ideais. Infelizmente, tanto Van Gogh quanto Machado de Assis foram vítimas de um tratamento muito comum na época, porém extremamente nocivo ao corpo humano. Em razão de serem medicados com brometo de potássio, suas trajetórias foram muito complicadas, cujos sintomas extrapolavam a epilepsia. A grande questão era que o tratamento era feito quase às cegas, pouco se sabia da causa que gerava a epilepsia. Depois de nebulosas décadas quanto ao surgimento e comportamento da doença e, consequentemente, tratamentos mais adequados, chegamos a um leque muito grande de tratamentos. Cerca de 70% dos pacientes respondem satisfatoriamente aos medicamentos. 15% são curados através de cirurgia seguida de medicamentos. 6% têm suas crises amenizadas devido à implantação de eletrodos no cérebro. Atualmente, há muitas pesquisas que giram em torno de novos tratamentos para a epilepsia, uma vez que a síndrome abrange um grande número de pessoas. Ainda, há 9% de pacientes que não respondem a nenhuma das medidas. A pesquisadora Beatriz trabalha no estudo de um tratamento alternativo para os pacientes que fazem parte dessa parcela, classificados como status epilépticos. A estimulação cerebral profunda, ela tem sido uma opção quando o tratamento farmacológico ele não é bem sucedido e quando o tratamento cirúrgico convencional de ressecção ele não é indicado ou também não é bem sucedido. Ninguém sabe dizer direito como é que ele funciona, o mecanismo de ação, e é isso que a gente está investigando agora com a pesquisa básica em animais. O cenário hoje ele é muito favorável para a estimulação cerebral profunda, já que a Agência Nacional de Saúde aprovou no ano passado esse tratamento para ser custeado pelo SUS dos pacientes com epilepsia do lobo temporal que
que são refratários ao tratamento farmacológico, que não funcionam com um tratamento, que não tem o resultado esperado com um tratamento farmacológico. O fato é que ele foi o maior intelectual do Brasil em relação a aspectos sociais, em relação a aspectos psicológicos e em relação a aspectos estéticos. É a minha vida desde então, uma vida que muitas pessoas levam, uma vida que não torna ninguém melhor ou pior, apenas diferente.